Prontos? Preparados, meus queridos amigos, para separarem o joio do trigo? Preparados para jogarem o lixo fora? Então eu peço por gentileza, me acompanhe na leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 13, a partir do versículo 24 ao 30, onde Jesus se expressou da seguinte maneira. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio ao seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Porque tem então também o joio. E ele lhes disse, um inimigo a quem fez isto? E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Mas, porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo junto com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e o atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Veja bem, meus queridos amigos, essa história do joio e do trigo diz respeito aos seres humanos. Sim, o joio e o trigo têm a ver exatamente com os seres humanos. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se existe o joio, também existe o trigo. O corpo natural é o joio. O corpo espiritual é o trigo. Com base nesta declaração, eu te pergunto, o que exatamente os seres humanos estão tentando salvar? O trigo aqui não é, porque o trigo já foi predestinado a retornar ao reino dos céus. Neste caso, o que os seres humanos estão tentando fazer é alcançar a redenção do joio. Estão clamando para salvar esta mentalidade da carne. Sim, este ego, esta identificação com estes pensamentos da carne. É exatamente isto que os seres humanos estão tentando salvar. Porque não há necessidade de salvar coisa alguma. Você não entendeu? Veja o que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito, sim, a verdadeira identidade espiritual do homem, irá entrar no reino dos céus. Já foi predestinado, antes da fundação do mundo, que o espírito retorne a Deus. E o pó retorna ao pó. Então, novamente refaço a minha pergunta. Se o espírito já foi predestinado a entrar no reino dos céus, o que é que os seres humanos estão tentando salvar, senão esta mentalidade da carne? Sim, mas veja, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 7 diz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem o consegue fazê-lo. Por isto que está determinado por Deus, através da parábola do joio e do trigo, que o joio deve ser queimado, que o joio deve retornar ao pó da terra. Porque esta mentalidade da carne, este ser humano, ele não aceita as coisas de Deus, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele simplesmente lhe parece loucura e não pode entendê-las. Por isso que o joio é inimigo do Espírito. Você consegue entender que os seres humanos estão tentando salvar algo que foi predestinado à destruição? Pare de clamar, pare de buscar a salvação. Não existe salvação para isto que você está tentando salvar. Esta identificação pessoal, este eu, estes pensamentos que fazem de você o que você é, não é a sua verdadeira identidade, meu querido amigo. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 82, versículos 6 e 7. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens. Jesus era Deus, morreu como homem. Os profetas eram Deus, sim, era um verbo de Deus, junto com os homens, mas morreram como homens. Os apóstolos eram a manifestação de Deus na terra. Porém, todos eles morreram como homens, assim como eu e você iremos morrer. Sim, o pó irá retornar ao pó, mas o espírito irá retornar a Deus. Não precisa de alguém ficar pedindo para Deus salvar o espírito, porque o espírito já está salvo. E a verdadeira identidade do homem é espiritual.
Se a sua verdadeira identidade é espiritual, eu repito, o que você está tentando salvar? Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo que é a nossa vida. A nossa verdadeira vida se chama Cristo. Cristo já foi predestinado a retornar ao reino dos céus. E Cristo é a sua vida espiritual. Então, mais uma vez, reafirmo, o que os seres humanos estão tentando salvar não é o trigo, e sim o joio. Mas o joio, em hipótese alguma, entrará no reino dos céus, porque carne e sangue não entra no reino dos céus. Preste atenção, meu querido amigo. No livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6, diz: Eu sou o primeiro e o último. Sim, o próprio Deus está afirmando, assim como Cristo afirmou no livro de Apocalipse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Todos nós somos a manifestação de Deus aqui na Terra. Sim, nós somos o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, porque a nossa vida é espiritual. E esta vida espiritual é a vida de Cristo, porque Cristo é a verdadeira vida do homem. Além de mim não há outro Deus, porque só existe um Deus, todos nós somos um em Deus, e Deus é um através de todos nós. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma: se somos infiéis, sim, a sua mentalidade da carne pode ser contrária à vontade do Espírito. Porém, ele, entretanto, permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não nega que, na essência, ele é exatamente este Espírito que está em você. Porque a sua verdadeira vida se trata deste Espírito de Cristo. Nada tem a ver com este corpo, com esta mentalidade, com este ego. Pare de tentar salvar esta personalidade humana. A sua verdadeira identidade é espiritual. Você não é um ser humano. Você é o próprio Cristo, tendo uma experiência humana através deste corpo. Você consegue entender esta verdade? Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano é apenas a imagem do ser espiritual. Sim, este ser chamado ego é apenas uma imagem do verdadeiro ser que é Cristo. Neste caso, podemos entender que não existe salvação para isto que você quer salvar, porque isto é apenas uma imagem, apenas a semelhança do verdadeiro. O verdadeiro, sim, ser é espiritual. A verdadeira vida é Cristo, nada tem a ver com a vida deste corpo. Veja, meu querido amigo, o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, aonde Jesus afirmou a seus discípulos: pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Pare de tentar salvar o que foi predestinado a retornar ao pó da terra. Você, repito, não é estes pensamentos. Você não é a identificação com este corpo. A sua verdadeira identidade é espiritual, está por ser revelada. Mas, apesar de você não compreender essa verdade, a verdade não muda, que na essência você é o próprio Cristo. Então, quem quiser salvar esta mentalidade da carne, vai perder a oportunidade de reinar em vida. Porque se você vier a compreender a verdade que você é o próprio Cristo, você poderá reinar em vida. Do contrário, aqui neste lugar, você apenas viverá como um homem e deixará de ter a oportunidade de desfrutar dos verdadeiros planos de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27 diz: quem poderá, pois, salvar-se? Disseram os discípulos ao mestre. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é isso impossível. Por que é impossível? Porque o homem natural é o joio. O joio foi predestinado a retornar ao pó da terra. O único ser que irá se salvar é o Espírito. O Espírito irá retornar a Deus que o deu. E este Espírito é o próprio Cristo, que é a nossa vida. Você consegue compreender que não há salvação para isto que os seres humanos estão clamando dentro das igrejas? Senhor, eu preciso da tua redenção, salva-nos. Não, não há salvação para seres humanos. Por isto foi determinado por Deus que o pó retorne ao pó da terra e o Espírito, sim, que é o trigo, seja guardado no celeiro celestial. Não adianta clamar para adquirir a salvação. A salvação
é um dom gratuito, você já está salvo espiritualmente. Agora, humanamente falando, você irá morrer como homem, apesar de ser a encarnação de Deus neste lugar. Você compreende que o plano de Deus foi perfeito desde o princípio? Sim, desde o princípio você já era um ser espiritual, apesar de estar crescendo junto com o joio. A sua verdadeira identidade já era a identidade de Cristo desde o princípio. Repito, o livro de Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Ou seja, quando você compreender este mistério, que na essência você era o próprio Cristo desde o princípio, você entenderá que o plano de Deus foi perfeito, que desde o princípio não havia condenação alguma contra você, e sim apenas contra o joio. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.